Eu quero trazer uma outra situação também que está pegando nessa sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes deve analisar se a ação proposta pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre a suspensão do processo da tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem deva passar ali nesse esquema. Vamos então conversar com a Janaína Camelo para saber quais são os próximos passos dessa história. Porque num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal derruba essa decisão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Aí a Câmara vai lá e usa um outro dispositivo para tentar rever essa situação. E o que o ministro está alegando sobre esse dispositivo adotado pela Câmara, hein, Janaína? Bem-vinda. Evandro, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é o seguinte, esse tipo de recurso que foi apresentado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que é uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o entendimento aqui no STF é de que não é um instrumento ideal para contestar, para pedir aí o que o presidente da Câmara está pedindo, né? Porque o que o Hugo Mota quer, ele nessa ADPF pede que o plenário da Corte, plenário dos 11 ministros, reavalie uma decisão da primeira turma, né? A decisão da primeira turma que derrubou aí essa resolução da Câmara, que pedia o trancamento total da ação penal contra Alexandre Ramagem, no caso de golpe de Estado. Alexandre Ramagem, ele é acusado por 5 crimes, mas e aí nessa decisão a primeira turma do STF entendeu que deve prosseguir o processo com relação a 3 crimes, porque teriam sido crimes, segundo a acusação ali, que ele teria cometido antes da diplomação dele como parlamentar, porque essa decisão ali da Câmara foi com base ali na imunidade parlamentar. Só que uma decisão de um dos colegiados é entendida como soberana, uma decisão, mesmo que seja das turmas, não precisa ser só do plenário, ou seja, um colegiado não pode contrariar a decisão de um outro colegiado, que é o que o presidente Hugo Mota pede nessa ADPF. Então, a expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes rejeite esse pedido do presidente Hugo Mota, mas com toda uma justificativa, toda uma fundamentação ali. Ele foi designado relator aí dessa ADPF ontem, né? Foi uma designação, não foi por sorteio, foi por prevenção, que é quando o ministro ele já é relator de processos ali correlatos. E aí, nesse caso, ele é relator da própria ação penal ali contra Alexandre Ramagem, Jair Bolsonaro e outras 6 pessoas que são acusadas de terem participado ali do núcleo 1, né, do caso de golpe de Estado. Aí agora é aguardar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode sair a qualquer momento. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína? Se tiver alguma novidade, você chama a gente aqui. Ô Zé Maria Trindade, o que acontece, né? Os partidos, entre eles, partidos de esquerda, acabaram entrando com ações no Supremo Tribunal Federal para que a decisão do Congresso Nacional fosse derrubada, o que de fato aconteceu. E aí o relator é o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, diz: como o ministro já está relatando ações que pediam essa derrubada, então eu vou jogar também a ADPF. A ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que chega também para o ministro Alexandre de Moraes, e não por sorteio. E o ministro diz: esse dispositivo ele não é adequado para esse pedido que o Congresso Nacional está fazendo. Ou seja, já começa a indicar de que não vai acolher aquilo que quer o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, de manutenção da suspensão da ação contra Alexandre Ramagem enquanto durar o mandato deles. Zé, pode falar. Eu estou sem retorno, eu não escutei o final da sua pergunta. Não, Zé, eu já passo para você, então, a gente vai retomar o teu retorno. Como os amigos aqui ouviram, quero falar contigo então, Gani, pode mandar. Olha só, para mim é muito claro o artigo 53 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados, ela pode suspender uma ação contra um deputado. Como o suposto crime ocorreu após a diplomação, eu vejo que é muito cristalino, nesse caso, que Alexandre Ramagem tem o seu processo anulado ou suspenso pela Câmara dos Deputados. Como ele também entrou num pacote de acusação junto com a PGR, né, não foi individualizado, foi todo mundo ali num pacote só, eu vejo que também abre um precedente para anular toda a ação, inclusive favorecendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala, Segré. Não tenho conhecimento jurídico como para indicar se é viável ou não, mas a sensação que fica é que a última palavra sempre está no Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa que o Congresso faça
tem que ter a venha do Supremo Tribunal Federal. E a divisão dos três poderes não estabelece que um poder tem mais poder do que os outros. Então, está ficando um pouco dispar essa situação de que um resolve uma coisa em função da Constituição e o outro revoga. Por quê? Porque manda mais. Gostemos ou não gostemos, hoje o STF manda muito mais que os outros poderes. Piperno, como é que você avalia as idas e vindas em torno dessa decisão da Câmara para o deputado federal Alexandre Ramagem? Veja, a Câmara, me parece que uma parte da Câmara, pelo menos, está buscando a imunidade total para o deputado, né? O deputado, ele responde a uma série de acusações. O STF alega que as acusações ocorridas antes da diplomação continuam. E acho que nem tem que haver dúvida em relação a isso. Quer dizer, ele não tem imunidade pretérita, né? A imunidade dele é a partir do momento da diplomação. E outra coisa, a gente também precisa entender qual é a extensão daquilo que a gente entende por imunidade. Isso não dá, por exemplo, direito ao deputado sair atirando, matar alguém. Não é assim. Quer dizer, então, eu entendo que é, sim, uma tentativa de abrir a possibilidade de que uma eventual imunidade total aí do deputado Ramagem possa ser estendida a todos os outros acusados. E a gente sabe muito bem qual é, de fato, a intenção desse grupo. Já conseguimos conversar com Zé Maria Trindade? Ainda não? Então eu vou continuar conversando aqui com a Janaína Camelo para trazer mais camadas dessa história que envolve também toda essa ação sobre núcleos que foram montados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para um golpe de Estado. Porque o processo no Supremo Tribunal Federal contra esse núcleo da tentativa de golpe entra na fase de depoimentos. Só que há um risco de esvaziamento das audiências por causa da dificuldade em localizar as testemunhas. Conta pra gente essa história, Jana. Pois é, Evandro, o que acontece nesse caso? As testemunhas de defesa, elas não estão sendo intimadas propriamente, apenas as testemunhas de acusação. As testemunhas de acusação estão sendo intimadas, então elas sim são obrigadas a comparecer às audiências. São 6 testemunhas de acusação, inclusive a audiência dessas oitivas vai acontecer na próxima segunda-feira, às 15 horas da tarde. São 6 testemunhas, incluindo o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Agora, as testemunhas de defesa não estão sendo intimadas pelo STF, então, na prática também não há uma ordem para essa presença nas audiências. Agora, Evandro, são 82 testemunhas dos 8 acusados nesse núcleo 1, que já tem todas as datas marcadas das oitivas, os horários. Dessas 82 testemunhas, a maior parte é do Anderson Torres. Mais de 30 testemunhas são do Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, quando as defesas aí dos 8 apresentaram as testemunhas, ele aprovou praticamente todas as testemunhas. Então, são 82 que vão ser ouvidas. E a maior parte dessas 82 são militares. Das Forças Armadas e militares de forças de segurança diversas. Aí, nesse caso, para essas testemunhas que foram arroladas pelas defesas, que são militares, aí sim o STF dá uma intimação para cada uma. Enviou um ofício para a chefia desses militares, para que eles possam ser liberados das suas funções públicas na hora determinada, no dia, na data e na hora determinada para essas audiências. Só lembrando que nessa semana a defesa de Jair Bolsonaro pediu o adiamento das oitivas das testemunhas de Bolsonaro. São 13 ao todo. As testemunhas de Jair Bolsonaro estão marcadas, as oitivas delas estão marcadas para os dias 30 e 2 de junho, mas a defesa pede que haja um adiamento, porque ainda não teve tempo hábil para analisar todas as provas que foram disponibilizadas recentemente. Todas as provas que foram colhidas durante a investigação da Polícia Federal. Então, ainda tem esse ingrediente. As defesas, elas tentam, quando é assim nesses casos, elas tentam protelar o mais tempo possível aí o processo, protelar o julgamento da sentença. Então, também essa é a estratégia da defesa, mas as primeiras testemunhas já vão ser ouvidas, todas elas, porque todas foram intimadas. As testemunhas de acusação vão ser ouvidas na próxima segunda-feira.
Ok, Janaína, obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, a maneira como a localização, né, e a intimação das testemunhas está acontecendo já demonstra a dificuldade da defesa de trazer pessoas que possam determinar que os integrantes do governo anterior não seriam culpados por um plano que estabeleceria um golpe de Estado aqui no país. Como é que se avalia? Pois é, olha, o Supremo Tribunal Federal está de novo aqui no centro de todas as decisões e de todas as polêmicas, né? E durante um período longo demais. Um deles, né, é esse aí, esse caso deste julgamento. Entra também outro grupo, vai entrar outro grupo em julgamento que deve também se transformar em réu. Esta está na linha. E respondendo objetivamente a sua pergunta, há vamos dizer, um mecanismo no Supremo Tribunal Federal para que tudo aconteça de uma maneira muito ágil, né? Então, assim, os prazos estão definidos, são prazos legais, mas não são usuais na Justiça, né? Todos os prazos sendo exigidos e evidentemente têm que ser cumpridos. Os prazos são todos na Justiça contra as partes, nunca contra o juiz. A Justiça não tem prazo para juízes, né? Mas tem prazos para apresentação de recursos, para testemunhas e assim por diante. E esses prazos estão sendo exigidos. E há toda uma disponibilidade de audiências rápidas, através de videoconferência, através de juízes auxiliares, não precisa ser exatamente perante ao relator, né, o ministro Alexandre de Moraes. Essas audiências poderão ser feitas através de videoconferência ou e com juízes auxiliares. Então, a tendência é que seja tudo muito rápido, né? Então, a defesa está pedindo mais prazo para apresentar mais processo, mais provas, né? E está tendo dificuldade nos prazos. Eu tenho a impressão que se houver um pouco vamos dizer, de disponibilidade das testemunhas, todas serão ouvidas, até por videoconferência. Pelo que eu vi no Supremo, tudo está sendo preparado para isso. Mas é uma rapidez danada, viu?